Do Senhor Jesus. Irei falar aqui um estudo completo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, que aqui fala caminhando com a armadura, né? Um texto muito conhecido de Paulo em Efésios 6, 10. Vamos lá? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, investindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do Evangelho, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, e com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração todos os santos. Por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, eu possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, para concluir aqui, em primeiro lugar, para a gente ter uma vida fortalecida, uma vida sem as circunstâncias ao nosso redor tentando nos inibir, nos enfraquecer. Primeiro devemos, em primeiro lugar, fortalecei-vos no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Como? Orando, perseverando, praticando a palavra de Deus, obedecendo, examinando as Escrituras. Isso é se fortalecer, estar conectado 100% com Deus, com Jesus. E na força do teu poder. Vamos lá? Isso aqui já é um estudo específico para a gente conhecer mais, analisarmos mais esse versículo. Então, no 5, né? Para enfatizar aqui, Paulo confere a sua carta uma abrangência cósmica. Desde o início vem chamando a atenção dos leitores para o mundo invisível e agora retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. A expressão original grega em do namoste, que significa sede fortalecidos, aparece na Septuaginta, a tradução grega no Antigo Testamento usada por Gideão, Juízes 6. Paulo afirma que só teremos vitória sobre os nossos inimigos, e Satanás é o maior deles, seguindo da nossa própria carne, se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Então, para concluir, Paulo fala, a gente só tem vitória quando a gente luta contra principados e potestades, quando a gente não luta contra os seres humanos, mas contra principados e potestades. Ele já explica aqui, né? Então, o que a gente aprende aqui é fortalecemos diariamente no Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, se fortalecer diariamente no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e que sim contra potestades e principados e potestades. Tudo isso. Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então vamos lá. Não estamos em guerra
simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião e cultura e todas as sociedades. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas as forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna. Então, Cristo venceu na cruz por nós, e só Ele pode nos dar a vida completa e plena. E Ele destrói todas as forças do mal quando a gente se firma em Cristo. Estarmos sempre de joelhos, entregando nosso coração a Cristo. Amém? E por esse motivo, Paulo fala, por esse motivo vestir toda a armadura de Deus. Ele já explica aqui, para que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Então, Paulo usa a figura de linguagem usada no grego original por Paulo, expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada soldado contra o ataque inimigo. Não se refere a uma invasão em massa do domínio do mal. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias, e revela que o caráter não é a força bruta ou mesmo a inteligência que vence a maior das batalhas. Nesse sentido, é o caráter do guerreiro sua principal defesa também. O próprio Deus é descrito simbolicamente, vestindo a couraça da justiça ao apresentar-se na fronteira da guerra, revelando o poder da verdade. O dia mau refere-se ao dia em que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pelas tentação da iniquidade. E não devemos negar a fé no Senhor. Esses ataques se tornarão ainda piores durante o tempo da apostasia, sob o domínio do homem da iniquidade. Então, Paulo descreve para usarmos, permanecermos inabaláveis e aqui, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do Evangelho. Então, calce os pés com a proteção do Evangelho. Siga em frente na palavra de Deus, obedecendo, sendo guiado pelo Espírito Santo, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para vencer a guerra dos séculos, o cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Primeiramente, assumir uma posição de defesa, armando-se da verdade, justiça e santidade. Fé absoluta nas promessas do Senhor e certeza pessoal da salvação. Em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus, e com a oração, que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho da pregação do Evangelho. Então, é isso, irmãos. Devemos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é que vence todos os dardos inflamados do maligno. A armadura de Deus vence quando a gente batalha contra principados e potestades e eles caem por terra. Então aqui Paulo já orienta: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Não importa as dúvidas que enfrentam, não importa as circunstâncias, as aflições, devemos orar sempre, todos os dias, no Espírito, com toda a petição e humilde insistência, sendo isso em mente. Vigiai com toda perseverança. Paulo já conclui tudo aqui para estarmos fortalecidos. E a armadura de Deus, ela é viva e eficaz. E na oração por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que,
destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Então, Paulo já dá esse exemplo, né, do cotidiano da gente orarmos sem cessar e orar uns pelos outros. E naquela época Paulo estava pedindo, né, para o povo de Efésio, né, estar em constante oração, em perseverança nas orações. E ele diz para orar, né, poder para que seja concedido o poder da mensagem. Então, todas as vezes que a gente ora um pelo outro, o céu se abre. Esse é o poder da oração. Quando a gente tem fé e crê, o céu se abre e tudo acontece. Em nome do Senhor Jesus. Esteja sempre em Cristo, sendo ajudado por Cristo. Sempre peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele vai conceder a ti. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, pessoal, vamos permanecer em Cristo, sempre sendo fiel e nunca negarmos. Devemos negar a si mesmo, a nós mesmos, e renunciar a nós mesmos e levar a nossa cruz e seguir após Cristo, pois devemos permanecer na videira que é Cristo. E Paulo fala que eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo cumprir. Quando a gente fala do Evangelho, devemos ser ousados na palavra de Deus. Tenha uma bela noite, Deus abençoe a todos.